minutos, a Assembleia aceita pedido de impeachment de Wilson Lima. Governo do Amazonas prorroga restrições e apresenta plano de reabertura da economia condicionado à curva do Covid-19. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas sobem para 5.254, com 425 mortes. Esse número pode ser 7 vezes maior. Caixa amplia atendimento e abre mais de 900 agências neste sábado. Homem é executado em frente a bar em Parintins. Família procura pedreiro desaparecido há 5 dias em Manaquiri. Ministro da Saúde diz que curva em alta não permite relaxar isolamento agora. Proposta de socorro a estados prevê congelamento de salários até 2021. Celso de Mello dá 5 dias para que Moro preste depoimento. Ex-ministro afirma que apresentará ao STF provas contra Bolsonaro. O destaque internacional: diretor de inteligência dos Estados Unidos descarta que coronavírus seja a invenção humana. Para atender com mais agilidade e reduzir o tempo de fila, a Caixa Econômica Federal amplia o atendimento com a abertura de 902 agências neste sábado, inclusive em Manaus, de 8 às 14 horas, aos beneficiários nascidos de janeiro a outubro, que recebem o auxílio emergencial pela poupança social digital e optaram por realizar o saque em espécie. A abertura no sábado permitirá a antecipação do calendário do saque em espécie, contribuindo para o escalonamento no atendimento a quem recebe o auxílio. A data para os nascidos em novembro e dezembro está marcada para a próxima terça-feira. 6:06. Assembleia aceita pedido de impeachment de Wilson Lima. Luciana Santos tem os detalhes. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, do PRTB, anunciou durante a sessão virtual desta quinta-feira que dará prosseguimento ao pedido de impeachment do governador Wilson Lima, protocolado pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas. O documento foi protocolado no último dia 21 e pede também o impedimento do vice-governador Carlos Almeida Filho. A alegação é de que ambos cometeram crime de responsabilidade por má gestão da saúde durante a pandemia de Covid-19. Muito sobre essa minha decisão. Quero dizer que no momento que nós vivemos a maior tragédia humanitária da história do nosso estado, eu não poderia ter outra atitude de quem estivesse sentado nessa cadeira, se não fosse da mais minha absoluta imparcialidade. E a única forma de demonstrar imparcialidade é não favorecendo e nem desfavorecendo quem quer que seja politicamente. A decisão sobre algo tão grave como o afastamento ou não do governador e do vice-governador não é uma decisão que pode caber a uma pessoa, no caso, a mim, mas cabe a toda esta casa e, em última instância, à sociedade do Amazonas. Cabe a mim simplesmente ser um agente neutro que dê continuidade a esse processo e que submeta essa decisão aos donos dessa decisão, que são Vossas Excelências, o plenário desta casa e a sociedade do Amazonas, que agora poderá se mobilizar, discutir e, em última instância, vai tomar ou não essa decisão. Josué Neto disse ainda ser importante destacar que o Amazonas passa não só por uma crise política, mas também por uma situação muito mais grave, que é a crise humanitária causada pela epidemia de coronavírus. Vamos colocar na escala real o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a maior tragédia humanitária do estado do Amazonas de todos os tempos, e é por isso que nós estamos vivendo uma tragédia humanitária que é causada certamente por uma incapacidade administrativa do governo do estado e da máquina pública de proteger a população, que nós estamos tendo, sim, uma crise política e que entre todos estes problemas é o menor, mas é o primeiro a ser corrigido para que os demais problemas possam ser equacionados. O que nós estamos discutindo aqui e o que é colocado pelos médicos é que está claro para todos que temos um colapso no sistema de saúde e que o Sindicato dos Médicos, através do Dr. Mário, com sua responsabilidade, seu conhecimento dos problemas do sistema de saúde do nosso estado, o que está fazendo é um diagnóstico político dizendo, olha, só é possível resolver o colapso da saúde se antes
nós resolvermos o colapso do governo. Luciana Santos, para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas ultrapassam a marca dos 5.000 com mais de 400 mortes. O Amazonas registrou mais 453 casos confirmados de Covid-19 no dia de ontem, totalizando 5.254, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, FVS-AM. Também foram confirmados mais 45 óbitos pela doença, elevando para 425 o número de mortes. O boletim aponta que 2.922 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De terça para quarta-feira, mais 152 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus. Agora são 1.639 pacientes recuperados. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 268 pacientes internados, sendo 133 em leitos clínicos, 51 na rede privada e 82 na rede pública e 135 em UTIs, 57 na rede privada e 78 na rede pública. Outros 954 pacientes considerados suspeitos estão internados e aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 748 estão em leitos clínicos, 224 na rede privada e 524 na rede pública e 206 estão em UTIs, 94 na rede privada e 112 na rede pública. Dos 5.224 casos confirmados no Amazonas até o dia de ontem, 3.273 são de Manaus, 62,30%, e 1.198 do interior do estado, 37,70%. Além da capital, 49 municípios do interior já têm casos confirmados de Covid-19. Manacapuru, 465, Parintins, 159, Iranduba, 122, Itacoatiara, 116, Santo Antônio do Içá, 105, Maués, 98, Tabatinga, 83, Coari, 80, Rio Preto da Eva, 79, Careiro Castanho, 78, Altazes, 77, Carauari, 67, Presidente Figueiredo, 52, São Paulo de Olivença, 44, Tefé, 41, Anuri, 32, Tonantins, 29, Amaturá e Benjamin Constant, 25 casos cada um, Tapauá, 23, Lábrea, 20, Boca do Acre, Careiro da Várzea e Maraã, 15 casos cada um, Manaquiri e Urucará, 12 casos, Itapiranga, 11, Beruri, 10 e Novo Aripuanã, 7. Os municípios de Borba, Fonte Boa, Manicoré, Nova Olinda do Norte e Silves têm 5 casos cada um. Codajás, Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira tem 4 casos cada um. Barcelos, Caapiranga, Jutaí, São Sebastião do Uatumã e Urucurituba tem 3 casos cada um. Canutama e Humaitá têm 2 casos e os municípios com apenas um caso confirmado são Anamã, Atalaia do Norte, Juruá e Nhamundá. Entre pacientes da capital, até o momento, há o registro de 312 óbitos confirmados para o novo coronavírus. Os 25 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento são Manacapuru, 28, Parintins, 12, Iranduba, 10, Itacoatiara, 10, Maués, 8, Tabatinga, 7, Coari, 7, Altazes, 7, Careiro Castanho, 3, Santo Antônio do Içá, 2, Rio Preto da Eva, 2, Presidente Figueiredo, 2, Tefé, 2, Manaquiri, 2, Carauari, São Paulo de Olivença, Benjamin Constant, Tapauá, Urucará, Itapiranga, Beruri, Borba, Manicoré, Novo Airão e Barcelos, um óbito cada um.
totalizando 113 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior. Outros 63 óbitos estão em investigação e 26 foram descartados para o novo coronavírus. As informações estão no site da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS Amazonas. A quantidade de mortes por síndromes respiratórias e causas indeterminadas registradas durante a pandemia do novo coronavírus no Amazonas aponta que o número de pessoas que morreu por Covid-19 pode ser 7 vezes maior do que o divulgado oficialmente. Entre os dias 21 e 28 de abril, o governo divulgou que ocorreram 118 óbitos em decorrência do novo coronavírus em Manaus, sendo que nesse mesmo período 262 pessoas foram enterradas por causa indeterminada nos cemitérios públicos da capital. 6:15. O governo do estado anunciou ontem a prorrogação de medidas restritivas até 13 de maio e apresentou um plano para a retomada gradual das atividades econômicas em Manaus e região metropolitana, condicionada à análise da curva de casos do coronavírus. Um comitê vai monitorar a curva de casos e auxiliar a tomada de decisão sobre flexibilização do isolamento social. O plano foi apresentado pelo governador Wilson Lima durante reunião por videoconferência com prefeitos da capital e da região metropolitana e representantes de órgãos de controle de demais poderes. Na ocasião, o governador ressaltou que a reabertura gradual da economia no Amazonas vai depender da confirmação das projeções feitas por estudo elaborado por uma equipe multidisciplinar composta por médicos, infectologistas, estatísticos e economistas, coordenados pelos professores Sami Dana e Alexandre Simas. O estudo considerou variáveis como isolamento social, mortes por dia, quantidade de leitos de UTI de hospitais públicos e privados, entre outras. O resultado da análise aponta que Manaus e cidades da região metropolitana já atingem nesta semana o pico de casos de Covid-19. Projeta ainda que o pico permanecerá até o dia 10 de maio, com início de curva decrescente a partir do dia 11. Polícia. Policiais do 2º Distrito Integrado de Polícia apreendeu na manhã de ontem um adolescente de 17 anos envolvido por atos infracionais, crime de tráfico de drogas e direção perigosa. A ação aconteceu em via pública em Educandos. Em depoimento, o apreendido informou que os entorpecentes não eram dele e que ele comercializava a droga via um disque drogas que funciona no bairro. Na manhã de ontem, policiais civis realizavam uma operação quando avistaram um adolescente conduzindo um carro modelo Corsa branco de forma muito perigosa. Ao ser abordado dentro do veículo, foram encontradas porções de maconha e cocaína. Ao ser interrogado, o adolescente informou que é uma espécie de entregador de entorpecentes e afirmou que a droga pertencia a uma mulher cujo nome não foi informado para não atrapalhar as investigações. O adolescente foi encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Policiais civis da 1ª Seccional Sul e do 2º DIP cumpriram mandado de prisão em nome de Isaías Garcia de Oliveira, de 18 anos. Isaías e um comparsa que ainda está foragido são suspeitos de matar, esquartejar e jogar no meio do rio o corpo de Francisco Ferreira de Andrade. De acordo com o delegado titular do 24º DIP, Marcelo Martins, a vítima teria participado de um assalto a uma embarcação por volta das 3:30 da madrugada do último dia 22 de abril. Nesse assalto, 2 pessoas que estavam na embarcação foram obrigadas a se jogar no rio. Uma das vítimas, identificada como Silvio de Castro, segue desaparecido. A outra vítima, Paulo Sérgio, conseguiu nadar até a margem. Foi ele quem formalizou a denúncia do assalto. Para salvar seu aparelho celular, um homem de 24 anos arriscou a própria vida ontem à noite. A vítima lutou com um assaltante e acabou baleada na rua 57, núcleo 4, Cidade Nova. A tentativa de latrocínio aconteceu por volta das 21 horas. O homem relatou à polícia que estava caminhando na rua quando foi surpreendido pelo criminoso armado. O suspeito pediu o celular da vítima, que reagiu e entrou em luta corporal com o bandido. Durante a briga, o ladrão sacou a arma e atirou contra ele, que foi atingida na região da perna esquerda.
Após o disparo, o criminoso fugiu sem ser identificado e não conseguiu levar o celular da vítima. Nesta quinta-feira, por volta das 19h30, um homem foi executado com tiros na cabeça no município de Parintins. A vítima, que não teve identificação revelada, morreu na hora. O crime aconteceu nas proximidades de um estabelecimento famoso na cidade, o Bar Independência, que fica localizado no bairro Palmares. De acordo com a Polícia Civil, o homem estava caminhando quando foi abordado por homens que estavam em um carro. Os atiradores fizeram os disparos e fugiram em alta velocidade. Ninguém soube dizer quem são os suspeitos de cometer o crime. A polícia foi acionada e iniciou as investigações sobre o crime. 2 assaltantes em 2 motocicletas fizeram um arrastão na madrugada de ontem nas proximidades da Caixa Econômica Federal no município de Iranduba. Segundo uma das vítimas, que não quis se identificar, os criminosos portavam armas de fogo e agiram por volta das 3 horas da madrugada, quando várias pessoas estavam na fila aguardando o dia amanhecer para receber o auxílio emergencial no valor de R$600. Celulares, dinheiro e outros pertences foram levados. Um ouvinte da radiodifusora que denunciou a ocorrência pediu à Polícia Militar que faça a ronda no local para inibir a ação de assaltantes. Familiares procuram pedreiro desaparecido em Manaquiri há 5 dias. J. tem os detalhes. O pedreiro Marcelo dos Santos Cardoso, de 41 anos, está desaparecido desde a madrugada do último domingo, depois de uma bebedeira com um grupo de amigos em um flutuante da comunidade Bom Intento, zona rural de Manaquiri. Marcelo teria sumido na volta para casa por volta das 3 horas da manhã, segundo o relato de uma irmã dele, que não teve o nome identificado em um áudio enviado à nossa redação na noite de ontem pela pastora evangélica Isabel dos Santos Ramos, que é tia do pedreiro. Ligaram para ele de lá da comunidade, aí ele pegou, saiu com a canoazinha dele e o motor e foi para essa casa desses amigos. E lá na casa desses amigos eles estavam bebendo, né? Que eles falam que quando foi 3 horas da madrugada ele resolveu ir para casa, só que não queriam que ele fosse. É a história que eles contam, né? Porque ele estava bebido, aí tinham brigado lá, e aí ele pegou a canoa, o outro diz que pegou a canoa também e ficaram um atrás do outro, e depois o Marcelo sumiu no meio do rio. Domingo, 3 horas da madrugada. Segundo a irmã de Marcelo, as versões dadas pelos amigos dele sobre o desaparecimento são controversas. Eles contam várias histórias, né? Muitas histórias confusas, e os bombeiros fizeram 3 dias de busca e acharam no fundo a canoa dele, o motorzinho dele e a camisa dele, mas o corpo dele não acharam. De acordo com a família do pedreiro Marcelo dos Santos Cardoso, as investigações sobre o caso estão muito lentas. Lá tá tudo parado, a polícia de lá tá muito lenta, não querem colocar a investigação em terra, e a gente quer uma resposta, a gente quer que se faça, né, a verdadeira investigação para que encontre, né, pelo menos o corpo dele. Eles dizem que estão fazendo lá, mas está muito lento e não dão uma resposta para a família. A reportagem do Jornal da Manhã abre espaço para a autoridade policial de Manaquiri, caso queira se manifestar a respeito desta matéria. Paulo Guerra. Esportes. E vamos começar falando de loterias. Para quem jogou na quina, concurso 5.258, o prêmio acumulou dezenas sorteadas 04, 11, 44, 57, 70. Repetindo, 04, 11, 44, 57, 70. A quadra saiu para 65 apostadores, cada um vai receber R$7.612,27. O terno paga para 5.739 apostas, R$129,64. Um dos ícones da seleção masculina de basquete dos anos 80, o ex-jogador Gerson Vitalino, de 60 anos, morreu em decorrência de complicações causadas pela esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa contra a qual lutava desde novembro do ano passado. A Confederação Brasileira de Basquete foi a primeira a confirmar em rede social o falecimento do ex-jogador, recordista de participações pela seleção. Foram ao todo 67 jogos e 3 edições de Olimpíadas: Los Angeles em 84, Seul em 88 e Barcelona em 1992. O
Mundial de Atletismo Paralímpico, que estava programado para acontecer em Kobe, no Japão, em setembro de 2021, foi remarcado para o período de 26 de agosto a 4 de setembro de 2022, anunciou a World Para-Athletics, Federação Internacional de Atletismo Paralímpico. A decisão foi tomada após o adiamento da próxima edição dos Jogos Paralímpicos, remarcados para acontecerem em Tóquio em 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. A Liga de Futebol Profissional da França anunciou nesta quinta-feira o encerramento antecipado do campeonato francês e declarou o Paris Saint-Germain como campeão da competição. A decisão foi tomada após votação dos membros da entidade francesa, considerando a declaração do primeiro-ministro do país, Edouard Philippe, de proibir a prática de esportes coletivos na França e a disputa das rodadas restantes da temporada 2019-2020 do campeonato francês por causa da pandemia do novo coronavírus Covid-19. O PSG era líder disparado e não poderia mais ser alcançado por nenhum adversário. Últimas notícias. Depois de 3 dias seguidos de trégua, o mercado financeiro voltou a enfrentar uma sessão de turbulências. O dólar voltou a fechar acima de 5,40 e a bolsa de valores teve queda expressiva. O dólar comercial terminou a quinta-feira vendido a 5,43 com alta de 0,083 mais 1,55%. O índice Bovespa da B3, a bolsa de valores brasileira, devolveu parte dos ganhos acumulados. O indicador fechou esta quinta-feira aos 80.506 pontos, com recuo de 3,2%. Apesar da queda de ontem, o índice terminou abril com valorização de 10,25%. Desemprego sobe para 12,2% no primeiro trimestre e atinge 12,9 milhões. Número de pessoas na fila por um emprego aumentou em 1,2 milhão na comparação com o último trimestre de 2019. População ocupada no país tem queda recorde. Comércio vê queda de 39% no faturamento e estima corte de até 2,2 milhões de vagas. Pesquisa da CNC estima que o varejo brasileiro teve perda de 86,4 bilhões de reais em apenas 5 semanas. Brasil é o maior produtor comercial de guaraná do mundo. Fruto era utilizado pelos índios como um revigorante natural e hoje é a base de diversos produtos, desde alimentação até cosméticos. Preços do petróleo sobem. Em abril, petróleo do tipo Brent, valor de referência internacional, terminou com um ganho de cerca de 11%. WTI recuou 8%. 6:37. A reunião por videoconferência dos coordenadores dos países do bloco terminou no impasse sobre o Brexit argentino. Haverá uma nova reunião no próximo dia 7 de maio para avaliar uma solução à postura argentina de abandonar as negociações comerciais. Márcio Rezende, correspondente em Buenos Aires, diz que a Argentina recuou da decisão de abandonar completamente as negociações do Mercosul com outros países e pediu agora que Brasil, Paraguai e Uruguai negociem numa velocidade menor, entrando nos acordos depois dos demais membros do bloco sul-americano. O governo exonerou 2 dos principais responsáveis por operações do IBAMA contra garimpeiros e contra madeireiros ilegais na Amazônia. O coordenador-geral de fiscalização ambiental, René Luiz de Oliveira, e o coordenador de operação de fiscalização, Hugo Ferreira Neto Loss, foram exonerados pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e pelo presidente do IBAMA, Eduardo Bin. Para o lugar de René Luiz de Oliveira foi nomeado Walter Mendes Magalhães Júnior, policial militar aposentado que era superintendente do IBAMA no Pará. Os 2 servidores exonerados são apontados como os responsáveis pelas grandes operações de repressão a crimes ambientais em lugares críticos onde há desmatamento e grilagem. Servidores do IBAMA disseram que as 2 exonerações são uma retaliação à operação em terras indígenas no sul do Pará, mostrada pelo programa Fantástico no dia 12 de abril. A operação fechou garimpos ilegais e também tentava impedir a disseminação do novo coronavírus, tudo o que Bolsonaro não quer. O Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN publicou a deliberação número 189, que autoriza a realização de aulas técnico-teóricas para a formação de condutores na modalidade de ensino remoto
enquanto durar a emergência de saúde pública decorrente da epidemia da Covid-19. A ação faz parte do pacote de medidas do governo federal, através do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, para garantir a segurança da população no enfrentamento da crise no setor de trânsito. Segundo Frederico Carneiro, presidente do CONTRAN, o diretor do DENATRAN, a deliberação atendeu ainda ao pleito das autoescolas e dos DETRANs. A medida veio socorrer esse segmento, que conta com cerca de 14 mil unidades distribuídas em todo o país. STF derruba restrições à lei de acesso à informação prevista em medida provisória editada por Bolsonaro. O presidente editou medida em março e Rede Sustentabilidade pediu ao STF que suspendesse trechos que restringiam a lei. Relator atendeu a pedido e o plenário confirmou a decisão. A Justiça do Maranhão decretou nesta quinta-feira o lockdown, ou seja, um bloqueio total em 4 municípios da região metropolitana de São Luís, pelo prazo de 10 dias, a partir do dia 5 de maio, por conta do aumento de casos e mortes pelo novo coronavírus nas regiões. A ação é do Ministério Público do Maranhão. Proibição da entrada e saída de veículos por 10 dias, com exceção para caminhões, ambulâncias, veículos transportando pessoas para atendimento de saúde e atividades de segurança, e ainda a suspensão da circulação de veículos particulares faz parte das medidas. A pandemia no Brasil. Foram registrados 6.606 mortes provocadas pela Covid-19 e 87.187 casos confirmados da doença em todo o país. O número de mortes no Brasil superou o da China, que registrou 4.632 fatalidades pelo Covid-19. A quantidade de infectados também alcançou números maiores do que do país asiático, que teve 83.900 casos. O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse nesta quinta-feira que não é possível iniciar a liberação do isolamento social diante da curva de mortes provocadas pelo novo coronavírus em franca ascendência. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apresentou nesta quinta-feira o texto alternativo à proposta de ajuda a estados e municípios. Negociada com a equipe econômica, a proposta de Alcolumbre é bem diferente do plano Mansueto, aprovado na Câmara dos Deputados. E agora, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus estabelece repasse menor que o proposto pela Câmara. Serão até 60 bilhões em 4 parcelas, para que governadores e prefeitos tomem medidas nas áreas de saúde e assistência social para a contenção da pandemia. Em troca do auxílio, estados e municípios terão que se abster de reajustar o salário de servidores públicos até 31 de dezembro de 2021. E fica proibido conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros do poder ou de órgãos de servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, determinou ontem que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, preste depoimento em um prazo de 5 dias sobre as acusações feitas contra o presidente Jair Bolsonaro. O ministro havia fixado inicialmente um prazo de 60 dias para a oitiva. O inquérito foi aberto para apurar as acusações de Moro contra Bolsonaro. O ex-ministro acusa o presidente da República de interferência política na Polícia Federal para obter acesso às informações sigilosas e relatórios de inteligência. Em entrevista exclusiva à revista Veja deste final de semana, o ex-ministro da Justiça diz que o governo nunca priorizou o combate à corrupção. Moro revelou que não vai admitir ser chamado de mentiroso e que apresentará à Justiça, assim que for instado a fazê-lo, as provas que mostram que o presidente tentou sim interferir indevidamente na Polícia Federal. Um pouco abatido, o ex-ministro também se disse desconfortável no papel que o destino lhe reservou. Nunca foi minha intenção ser algoz do presidente. Desde que deixou o ministério, ele passou a ser hostilizado brutalmente pelas redes bolsonaristas. O ministro das Relações Regionais da Itália, Francesco Boccia,
fez um apelo para a governadora da Calábria, Jolly Santelli, desistir de reabrir restaurantes, bares e confeitarias antes da permissão do governo nacional. O diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Richard Grenell, descartou nesta quinta-feira que o coronavírus seja uma criação humana ou que foi geneticamente modificado em laboratório. A afirmação foi feita pelo escritório do diretor em nota oficial, uma ação incomum, já que o DNI, que se reporta diretamente ao presidente do país, normalmente não fez esse tipo de comunicado com o público em geral. Toda a comunidade de inteligência tem dado apoio crucial aos formuladores de políticas dos Estados Unidos e aqueles que respondem ao vírus Covid-19 que teve origem na China. A comunidade da inteligência também concorda com um amplo consenso científico de que o vírus não é artificial nem geneticamente modificado, diz a nota. O Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos informou que 1.031.659 casos do novo coronavírus aconteceram em um aumento de 26.512 casos em relação à contagem anterior e disse que o número de mortes aumentou em 2.552, passando agora para 60.057 em todos os Estados Unidos. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Celso de Mello dá prazo de 5 dias para a PF interrogar Moro sobre acusações contra Bolsonaro. Folha de São Paulo. Bolsonaro contraria consenso científico e diz que isolamento social foi inútil. O Estado de São Paulo. Combate à corrupção não é prioridade do governo Bolsonaro, diz Moro. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. STF derruba trechos de MP que limitava a lei de acesso à informação. Valor Econômico. Taixe defende distanciamento e diz que país pode ter 1.000 mortos por dia. Estado de Minas. Dados de operadoras de celular ajudarão BH a monitorar isolamento social. Jornal do Comércio no Recife. Volta às aulas nesta segunda-feira será em ambiente virtual. Procon de Pernambuco orienta os pais e alunos sobre seus direitos. Fortaleza, Diário do Nordeste. Justiça Federal determina busca e apreensão para que 94 respiradores sejam entregues ao Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Justiça determina lockdown em São Luís e mais 3 cidades do Maranhão. As edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio. Comércio e serviços ainda na incerteza sobre volta. Diário do Amazonas. Líder governista apoia a CPI na saúde até 2015. A crítica. Plano para reabertura a partir de 14 de maio. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Luciana Santos. A sonoplastia de rádio foi de Jean Santos e Hamilton Cabral, com supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação, Paulo Guerra. Difusora FM.